Boa tarde, Peçanha, meu amigo. Tudo bem, querido? Tudo bem, sempre melhor. Sempre melhor. Né? Vamos lá. É um prazer poder te receber aqui mais uma vez no nosso programa. Da última vez recebemos aqui o Peçanha, falando de Margé. Fala Marcelo, Marcelo Jardineiro. Falando com o Peçanha sobre as baratas. Não fica traumatizado comigo, não. Escorpião, né? A última vez eu fiz o Renato fazer carinho na barata. Acho que ele nunca mais esqueceu de mim depois disso, né? Mas vamos lá. Hoje eu não vou fazer você encostar em nada, tá? Hoje é mais tranquilo. Hoje é mais tranquilo. Bom, o nosso assunto hoje é bem pertinente, porque é algo que as pessoas estão deixando um pouquinho, né, Peçanha, de lado e estão muito focadas. Quero abrir o nosso quadro, nossa pauta, com essa pergunta. Peçanha, a dengue, ela é perigosa? Por que eu faço essa pergunta? Porque as pessoas estão muito focadas. Covid. Qualquer tipo de exame que é feito no hospital, aí você já fica pensando, é Covid. Qualquer tipo de febre, a pessoa já pensa que é Covid. E aí, Peçanha, a dengue é perigosa ou não é perigosa? Renato, a dengue é muito perigosa. Eu acho que a gente tem que deixar muito claro uma coisa aqui para quem está assistindo o programa, que assim, se a dengue não é tratada e ela agrava, a chance de morrer é muito grande, tá? Só para dar uma ideia, esse ano no Brasil morreram mais de 25 pessoas por semana de dengue. Por semana? Esse ano. Tá? Nós temos 825 mortes confirmadas e mais umas 300 a serem confirmadas. Então é muito perigoso. Só de casos, esse ano teve 1.300.000 casos de dengue. Isso você fala a estatística de mais de 1 milhão, no Brasil? No Brasil, esse ano, tá? O ano 2019... O ano nem terminou, hein? Não, o ano 2019 foi um ano muito ruim, foi um ano de muita doença. Esse ano está pior. Então é muito importante para você que está em casa conhecer, né? Conhecer mais do mosquito, que é o vetor, para poder se prevenir da doença. E esses cuidados são dos mais variados, tá? Nossa, você me deixou até assustado, Peçanha, em poder ouvir essa estatística. Hoje é apenas dia 6 de setembro, faltam apenas 4 meses para terminar o ano, já temos uma estatística de mais de 1 milhão de pessoas mortes. 1.300.000 casos de dengue. Mortes, vamos chegar perto de 1.000 mortes já. 1.000 mortes. É que nós estamos confirmadas 831. E estão sendo analisadas as outras, porque a pessoa morre, você tem que fazer o exame para confirmar se foi realmente causado por dengue. Então, assim, a dengue mata. Você tem que tomar muito cuidado, se prevenir, porque quando você não tem um cuidado rápido nos primeiros sintomas, ela pode se agravar e é um problema muito sério para a sua saúde, da sua família, dos seus colaboradores, da sua empresa. É muito importante. E, Peçanha, qual seria o motivo do alto crescimento da dengue no Brasil? Aí nós temos que falar uma coisa que ela afeta não só, Renato, a dengue e as arboviroses, tá? Que a gente fala da dengue, mas tem também a chikungunya, a zika, a febre amarela. O Aedes aegypti? O Aedes aegypti é o vetor, tá? Até a gente tem ele aqui, tem ele na fase de larva e tem ele na fase de pupa, para mostrar daqui a pouquinho. Mas assim, qual é o problema? Quando você fez o isolamento, fez a parte de quarentena, muito do trabalho de vigilância não pôde ser feito. Aquela visita casa a casa, aquele trabalho, e muita gente também acabou se descuidando. Então o fato de eu estar em casa, muitas vezes eu acabei relaxando com algumas coisas. Então o mosquito não fez quarentena, o mosquito não parou e o vírus está na população, ele circula. E tem um caso do mosquito que eu acho bem importante de comentar, que é assim, a fêmea do Aedes aegypti, que todo mundo sabe, pretinha, com aquelas marquinhas brancas e tal, ela voa, acha um lugar com água para colocar os ovos, ok. Só que ela não põe o ovo na água. A fêmea do Aedes aegypti, ela põe o ovo na parede de um lugar que já teve água. Aí você vai perguntar... então é assim que é feito? Como é que ela sabe? Né? Uau. Tem algum cheiro naquele lugar que teve água, um cheiro de algas secas, um cheiro de alguma coisa que ela sabe. Ela põe o ovo ali no seco e ele fica esperando a água chegar para eclodir, que é o termo, para sair do ovo e se desenvolver. Então, esse processo que o ovo fica paradinho ali, ele pode ficar mais de 1 ano. Por isso que é difícil combater o mosquito, porque de um ano para o outro fica um monte de ovos esperando a próxima estação de chuvas. Então, em 2019 tivemos uma epidemia forte de dengue, ovos espalhados. 2020, a pandemia. 21, esse ano, 22, está cheio de mosquito. E com isso a gente sabe que para o próximo verão devemos ter muitos ovos de mosquito esperando por água. Uau. Então, aquele cuidado de não deixar nada que acumule água no seu quintal, na sua área de serviço, na sua
na sua varanda continua muito forte. Eita, e Peçanha, voltando aqui ainda com o assunto do Covid, porque eu te fiz a pergunta no começo, claro. Entre a comparação do Covid com a dengue, quais que seriam os sintomas? Porque ambas as partes, tanto o Covid quanto a dengue, tem os sintomas meio que parecidos, né? Que é febre, dor de cabeça. Há uma diferença bem grande? Claro, boa sua pergunta, pelo seguinte. Todas as viroses são, no caso, reações que a gente tem do organismo para se defender de uma ação, de um ataque de vírus, tá? E isso faz com o quê? Que o organismo reaja. Essa reação pode ser febre, pode ser tosse, pode ser coceira, pode aparecer mancha na pele. As coceiras em que regiões estão mais constantes? É isso que eu ia falar, por enquanto estou falando no geral. Então, sim, no caso da Covid, a gente sabe que primeiro tinha muito uma questão respiratória, depois mudou, outra variável. No caso da gripe, a gente sabe que dá dor de cabeça, mal-estar, coriza e piora. No caso da dengue é diferente. A dengue, ela costuma dar, a dengue clássica, tá? Dor atrás dos olhos, a gente chama de dor retroorbital, dor muscular, cansaço e febre. Mas não é uma febre assim absurda, é uma febre intermediária. Já outras arboviroses, quando você vai falar da chikungunya, da zika, são diferentes. Por exemplo, uma delas pode apresentar manchas na pele, mais dores articulares, no caso da chikungunya, ou febre mais leve, também na chikungunya. Então, é muito importante que você comente com o seu médico quando vai para a consulta, não só o que você está sentindo, mas o que você fez. Olha, eu fui mexer no meu jardim com as plantas, tá aí o Marcelo falar de planta, né? Então, daqui a pouco você chegou perto do jardim do seu vizinho, do que tinha muito mosquito e você não sabe, e você se expôs. Falou, olha, eu tive uma atividade externa ou eu fui para uma região diferente, eu fui para tal cidade, porque hoje em dia acontece o seguinte, eu estou com um surto de dengue enorme em Goiânia, por exemplo. Aí eu viajo para Goiânia, volto para São Paulo, né? Você falou do Mato Grosso agora há pouco, né? Cuiabá. Cuiabá. Então, você volta para São Paulo e aí você vai no médico, mas sem ter contado para ele que você esteve numa cidade onde está tendo um surto de dengue. Então, é assim que a doença se espalha. Então, os sintomas são bem diferentes. Na internet você acha bastante claro isso, só que sempre começando com mal-estar, febre e aquela história. Desconfiou, vai no médico, procura assistência e reporta não só o que você está sentindo. Fala onde você teve, fala o que você fez. Tudo isso vai ajudar muito para a gente poder te proteger de um caso de dengue. E se precaver, né, que é o que a humanidade mais precisa, não é isso, pessoal? Se precaver consciente a todo esse tipo de viroses que tem se espalhado e lembrar que as viroses, elas estão vivas, estão por aí. As pessoas, não é porque tomou uma vacina, não é porque tomou uma injeção, já estou aliviado. Não é assim, né, pessoal? A gente teve a ressurgência da febre amarela há pouco tempo atrás aqui em São Paulo, tá? Na área mais perto de uma floresta, ali em torno de São Paulo mesmo. A febre amarela, que é uma doença que ela veio através dos reservatórios, que eram os macacos, os bugios na mata. Não quer dizer que o bugio passa a doença, tá? Não é ele. O mosquito é que pode fazer esse caminho. Eu tenho aqui para mostrar, se você quiser, alguns mosquitos em desenvolvimento, que é aquilo que você pode talvez encontrar na sua casa. Por que eu acho legal mostrar isso? Porque as pessoas veem muito na saúde pública, nas campanhas, aqueles mosquitos enormes. Então, ele não é grande. O mosquito da dengue é do tamanho do mosquito normal. A diferença é que ele não faz barulho no seu ouvido e ele voa durante o dia. Ele fica... Não fica, né? Quando você tem esse barulhinho, é o outro mosquito, é o pernilonga, o culex, tá? O mosquito da dengue, o Aedes, ele geralmente voa em horário que o outro não voa. Então você pega 3 da tarde. Ainda tem... 3 da tarde. Tem isso, pessoal? Mas é importante você saber. Sim. Se eu mato um mosquito às 3 da tarde, às 10 da manhã, às 10h30 da manhã, meio-dia, grande chance de ser esse mosquito aqui que está procurando sangue, está procurando como assim, a gente chama de repasto sanguíneo, está procurando realmente o sangue do mamífero para poder desenvolver seus ovos, né? Olha, e qual que seria um horário mais específico para eles? Eles podem atacar de manhã cedo até o entardecer, tá? Alto da noite é mais difícil, mas o que tem diferente é que ele voa quando o outro não voa. Então os dois voam de manhã cedo, fim de tarde, mas quando voa no meio da tarde, no meio da manhã, grande chance de ser um mosquito da dengue. Lá no Rio de Janeiro, onde eu resido também, que minha família é de lá, eu ouço muito e tem muito um excesso de mosquito muito grande no fim da tarde. Sim. Não muito de manhã.
Não sei se é por causa da umidade do ar, não sei se é por causa disso no Rio de Janeiro, ser um estado bem tropical, bem quente. Sim. E é mais assim no fim da tarde, depois das 5h30, aí já começa. Geralmente os mosquitos, eles precisam de muita umidade do ar e eles gostam desse clima mais tropical, tá? Alguns mosquitos, que nem o Aedes aegypti, que o nome é aegypti, que veio do Egito, né, da África, ele tolera climas mais secos. Por isso que ele se reproduz em poças de água pequenas. Por exemplo, a água que acumula no seu ar-condicionado, naquela bandeja, que é para não ficar pingando, ali cria mosquito. A água que acumula na sua geladeira frost-free. Porque a gente fala geladeira frost-free... Até na geladeira, porque o gelo não desaparece. Sim. Ela consegue derreter o gelo, jogar para um caninho. Do lado do compressor, fica uma espécie de um copo, uma vasilha, do lado do compressor, e o calor do compressor evapora aquela água. Lembra que a gente colocava meia atrás da geladeira para secar? Verdade. Então, aqui tem calor, é quente. Então, a geladeira faz isso sozinha. Só que quando ela joga aquela água ali... Não só a meia, tem pessoas que botam até roupa, que eu já coloquei. Não, Aí, mas coloca também. Então, assim, aquela água atrás da geladeira pode estar criando mosquito dentro da sua cozinha. E não adianta dizer que você mora no 10º andar, no 20º andar, que o mosquito pega o elevador. O mosquito sobe com você pelo elevador. Uau! Então, é bem olha aí, ó. Essa dica, pessoal, presta atenção, né? Vamos mostrar, vamos mostrar aqui. O que eu trouxe aqui para vocês, que eu acho bem interessante, gente, é falar diferentes, né? Eu tenho aqui as larvas do mosquito, que vocês estão vendo aqui, tá? Eu vou botar o dedo mais ou menos perto aqui, ó. Elas estão grandes porque tem um efeito da água, tá ok? Mas ela é uma larva pequenininha, ou seja, ela é uma larva de cor clara pequenininha. E é importante que você veja e reconheça, porque às vezes no seu ralo você abre, tem um acúmulo de água ali e você vê algumas coisinhas se mexendo, que pode ser o mosquito da dengue, tá? E ela, depois que passa da fase de larva, ela vai para a fase de pupa. A fase de pupa é esse outro frasco aqui. A pupa, o que ela é? É como se fosse o casulo da borboleta. Essa frasco que está aqui, esse outro frasco que está aqui. Esse daqui é a pupa. A pupa, ela é diferente, ela é uma espécie de casulo para o mosquito, que é a larva. Isso, essa é a pupa, tá vendo? Ele era uma larva, aí ele se transforma no adulto e ela se mexe. Diferente do casulo, gente, que coisa, hein? O casulo, por exemplo, da borboleta, da mariposa, ele fica paradinho. No caso do mosquito, não, ele se mexe, mas ele é bem diferente, ele parece uma vírgula meio gordinha, tá? Então, nesse momento, ele está se transformando em adulto e daí ele vai parar e vai sair o adulto. O que o adulto vai querer fazer? Duas coisas. Tenta adivinhar o que o mosquito faz quando ele sai da pupa ou do casulo. É a mesma coisa que a borboleta. Mesma coisa. Ai, meu Deus. Reproduzir. Ele vai procurar uma mosquita ou um mosquito e vai reproduzir. E aí fecha o ciclo. Uma fêmea vai colocar centenas de ovos. Então o que você tem? O mosquito sai do casulo, ele vai procurar o macho ou a fêmea, eles vão acasalar e depois que acasala, a fêmea vai buscar sangue para maturar os ovos. Uau. E é aí que ela pode transmitir a doença. Quando ela pica você que está com vírus, depois ela pica a mim, que não tinha, ela me passou o vírus. E aí pior ainda, Renato. Os ovos, muitas vezes, já ficam com o vírus. Então, aquele ovo que vai virar uma larva, que vai nascer, já nasce com o vírus. Então, você vê que a doença é complicada. O mosquito é muito, muito bem adaptado. Tem como tratar, tá? Tem como prevenir, que acho que é importante a gente poder falar agora. Eu nunca peguei, graças a Deus, eu nunca tive esse caso. Acho que membros também da minha família nunca pegamos o tal da dengue. Mas, uma vez que uma pessoa pegou a dengue... sei lá, 3 anos, 4 anos atrás. Pode acontecer o caso, se ela não se precaver, tomar cuidado, pegar novamente e depois pegar novamente e assim sucessivamente? É importantíssima a sua pergunta, Renato, porque como é que funciona? Existem 4 sorotipos do vírus da dengue, tá? Dengue 1 a dengue 4. E um não impede que você pegue o outro. Quando eu pego uma dengue, eu não pego ela de novo. Mas eu pego outra dengue que pode se agravar. Ou seja, a segunda vez que eu pego dengue vai ser um outro vírus e ele pode ser pior que o primeiro. Eita. Aí eu te falo, o que a gente pode fazer então para evitar ter doença e espalhar doença? Uma coisa é reconhecer os criadores e evitar criadores. Eu falei agora de geladeira, de ar-condicionado, mas tem criadores que são mais simples. Às vezes é um saco plástico para cobrir um monte de coisa no seu quintal, que ele faz um monte de voltinhas que juntam água. E aquele saco plástico que está para cobrir alguma coisa acaba virando dezenas de criadouros, tá? Uau. Então, fundamental que você pegue 10 minutos da sua semana e faça uma ronda na sua casa, procure ver também se seu vizinho é um terreno baldio, que for se ele tem algum criadouro, porque ele vai ameaçar você.
Se for para uma área ou tiver num momento de muita infestação, os casos você tem divulgação na imprensa, usar repelente. Repelente de pele mesmo, esse repelente. Sim. Mas o repelente você tem que repassar ele. Você tem que usar um repelente e repassar conforme a orientação. Ele disse 2 horas, 4 horas, 6 horas. Cada repelente tem o seu tempo de usar. Então é importante. A sua criança vai para a escola, passa repelente nela. Você vai para um passeio em um lugar diferente, passa repelente também. É mais locais assim de mata, de floresta. A gente tem que estar bem precavido concernente a isso, porque é onde eles estão ali habitando, independente do horário. Mas você quer saber? Aí não é o pior é na cidade. É na cidade? Às vezes, quando eu estou na cidade, eu estou mais exposto a dengue do que quando eu estou no mato. Sério? O mato, a dinâmica do mato, da selva, ela é uma dinâmica onde não é tão fácil para o mosquito se reproduzir. Existe também, mas até outras doenças, como eu falei, febre amarela, por exemplo, tá? Sim. Mas é diferente. No caso da dengue, é mais importante que você esteja atento a manchas urbanas, tá? Claro que existem formas de combater. Existem armadilhas que a gente coloca nas cidades para dizer quantas são as larvas, aonde elas estão, as mosquitas entram aqui dentro e a gente pega elas daqui e faz exame para ver se ela tem o vírus. Ou seja, a gente consegue hoje saber se o mosquito tem o vírus antes dele picar a pessoa e ele dar a doença. Sério? Okay? Isso. Sério, Peçanha? A gente já consegue saber antes? A gente pega o mosquito aqui e aí identifica no laboratório se esse mosquito tem o vírus da febre amarela, da zika, da chikungunya ou de uma das dengues. Uau. E isso está disponível já em várias cidades. Isso ajuda muito quando o gestor vai, por exemplo, fazer um trabalho de controle, de prevenção, porque eu sei aonde tem mais mosquito, que época que é e se ele tem o vírus ou não. Então ajuda muito. E às vezes também para empresas a gente tem trabalhos bem maiores. A gente coloca armadilhas de captura, armadilhas grandes, que essas armadilhas sim vão pegar centenas de mosquitos. E isso a gente coloca ao redor das instalações para quê? Para não atrapalhar a rotina e você ajudar a segurar a infestação. Porque matar um mosquito voando é difícil, é caro, é difícil. Né? E acaba afetando também os polinizadores, acaba afetando também abelhas, mariposas, borboletas. Então, tem que usar inteligência, tem que fazer diferente e tem que se prevenir. Não tem como. E nós estamos agora aí tem a expectativa da chuva que está chegando, o verão também que está vindo, porque você sabe que com o excesso do calor, da umidade, faz o quê? Atrai a chuva. No calor você vai ter a proliferação maior de insetos, eles vão procurar sangue, e aí o que acontece? As pessoas estão exatamente mais expostas, estão na rua, estão mais ativas, então você fica mais assim, arriscado. Por isso eu volto, usa repelente, procura colocar tela na sua casa, procura evitar, às vezes, conviver com mosquito. Como assim? Eu não posso ficar tranquilo se eu vejo mosquito voando, eu vou tentar achar ele e vou tentar combater. Pode ser um aerosol desses domésticos, pode ser, às vezes, aqui um repelente de tomada. O importante é, não dá para facilitar, tá? A dengue é perigosa, a dengue está aí, o poder público faz a parte dele de combater, mas cabe a você como cidadão, a você e a mim, fazer a nossa parte também. Isso. E para nós finalizarmos aqui, Peçanha, qual seria a solução que a empresa Rentokill tem para combater essa dengue? Olha, esse é um problema de saúde pública, um problema grande, tá? O que a gente pode fazer é, como eu falei, implementar sistemas com armadilhas, sistemas com monitoramento, detectar onde está pior na sua empresa, na sua cidade, para que a gente possa fazer o trabalho assim cirúrgico, o trabalho localizado, evitando que você tenha realmente grandes surtos, porque assim, no fundo, não existe uma solução mágica, tá? Sim. O trabalho com o mosquito é como um trabalho com saúde, com nutrição, o que você quiser. É um trabalho continuado que eu somo uma série de fatores para conseguir ficar saudável. É isso aí. Obrigado. Muito obrigado. Peçanha, obrigado a você. Eu quero te pedir que você deixe, por favor, o telefone de contato, Instagram, fica à vontade. Olha, vai ficar aqui no crédito, tá? Mas o nosso Instagram é @RentokillBrasil, tá? Nós temos um telefone 0800 também. Então, precisando de alguma coisa, querendo, Google também, Rentokill, você nos acha fácil. A gente atende no Brasil inteiro, na verdade a gente atende no mundo inteiro. No mundo inteiro. A Rentokill é a maior empresa do mundo em controle de pragas. Eita, que benção, hein? Tá certo. Combater e fazermos, né, isso, Peçanha, fazer a nossa parte. Podemos até dizer que a água é o casulo, é o local onde a praga... É o meio pela qual elas mais gostam. Se policia aí com água parada, as pessoas, até mesmo as pessoas que têm baixa renda, que são pessoas mais simples, acumulam material para vender, materiais, esses materiais, e também o tipo de água parada, e muitos também moram em locais que tem esgoto, que tem essas proliferação de sujeiras, não é isso?
Enfim, na verdade, a saúde é sinônimo de prevenção. Seja nutrição, exercício, vida saudável e também tomar cuidado do seu ambiente. Acho que esse é o grande recado. Cuida de você, porque depois que você ficar doente é bem mais complicado. É isso aí. Obrigado mais uma vez, Eu é que Peçanha. agradeço. Um Obrigado abraço, mesmo. Obrigado.